5 minutos e nada mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar a galera. Compartilhar. Bom dia a todos, beleza? Programa Cruzeiro em Letras, curiosamente, com Mauro Rocha, eu mesmo que estou aqui. Galera, é o seguinte, sábado maravilhoso, lindo de sol, apesar de que tá muito quente e tudo mais, vamos tomar água e tal, mas isso não quer dizer que o dia não esteja lindo. Está muito lindo mesmo. É isso aí? Kleber Dias, e aí garoto, beleza? Como é que você vai? Bom dia, tenha um ótimo dia. E eu vou começar aqui, curiosamente, com 3 poemas, tá? Aí a partir daí a gente vai dizer o que será hoje, curiosamente. Bom, vamos lá. Primeiro poema que eu vou ler chama-se Parábola da Fera. Parábola da Fera. O gato anda em círculos na cozinha com um passarinho morto, sua nova possessão.
Alguém deveria discutir ética com o gato enquanto ele perscruta o débil passarinho. Nessa casa, nós não exercemos a força desse jeito. Diga isso a um animal, seus dentes já fundos na carne de outro animal. Daqui a pouco eu digo de quem é, não é meu. Flores silvestres. O que estão dizendo? Que querem vida eterna? Seus pensamentos são mesmos tão arrebatadores assim? Com certeza não olharam para nós, não nos ouvem em sua pele mancha de sol, pontos de botões de ouro. Estou falando de vocês. Vocês que olham fixamente por entre os talos da grama alta, agitando um pequeno guiso. Ó alma, basta olhar para dentro. Desdém pela humanidade é uma coisa, mas por que desprezar o vasto campo, seu olhar elevando-se acima das nítidas cabeças dos botões de ouro silvestres em direção aqui? Sua pobre ideia de céu? Ausência de mudança. Melhor que a terra? Como saberiam se não estão nem aqui nem lá, eretas entre nós? E aqui eu vou terminar esse último, que é o lírio prateado. As noites ficaram frias de novo, como as noites de começo de primavera, e quietas de novo. Será que a conversa te incomoda? Estamos sozinhos agora. Não temos razão para silêncio. Vês, sobre o jardim, a lua cheia nasce. Não verei a próxima lua cheia. Na primavera, quando a lua nascia, significava que o tempo era infinito. Amêndoas abriam e fechavam. As sementes em cachos caíam dos bordos em pálidas lufadas. Branco sobre branco. A lua nascia sobre o vidoeiro. E no arco em que a árvore se divide, folhas dos primeiros narcisos, ao luar prata verde claras. Juntos, chegamos perto demais do fim, para agora temermos o fim. Nessas noites, não estou nem mesmo certa de que sei o que significa o fim. E tu, que estivesses com um homem, depois dos primeiros gritos, não faz a alegria, como o medo, barulho algum. Senhoras e senhores, 3 poemas, né, de uma escritora chamada Louise Gluck. Sabe quem é? Então, é a ganhadora do Prêmio Nobel 2020. Dessa semana, ela foi a ganhadora, né? E ela é pouco conhecida aqui no Brasil. Mas seus poemas realmente são muito, mas muito bons. E sobre o Prêmio Nobel, né? Bom dia, Pedro, tudo bom? Bacana. Vamos falar hoje Curiosamente, eu já ia falar nos bastidores, mas não é. Curiosamente, sobre o Prêmio Nobel de Literatura. E eu acabei de ler 3 poemas da ganhadora, né, Louise Gluck. Espero estar falando, né, o sobrenome dela correto, que é americana, né, e foi a contemplada. E, como eu falei, essa semana eu sempre tive essa curiosidade de saber por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Só para vocês terem ideia,
Só a França tem 15, acho que os Estados Unidos uns 12, e aí vai. Então, assim, tirando, claro, alguns países, né? O Chile tem, acho que Colômbia tem, Peru tem, né? Então, assim, alguns países aqui também, né, perto, próximos a nós, também já foram contemplados. E nós, brasileiros, ainda não temos o Nobel. Se for futebol, a gente não pode dizer que nós temos vários prêmios aí, mas na questão da literatura nós não temos. E essa semana, né, eu até quero que vocês, né, quem puder contribuir, falar, né, até questionar o porquê disso, e a gente vai falar sobre isso. Essa semana eu estava lendo um artigo do jornalista Pedro Almeida, que é jornalista, profissional, professor de literatura, que ele publicou no Publish News, né? Quem quiser dar uma olhada lá, www.publishnews.com.br, matéria sobre o Prêmio Nobel de Literatura, quando será a nossa vez. Foi a partir daí que, né, nessa curiosidade que eu sempre tive, claro, eu sempre especulei alguma coisa, isso ou aquilo e tal, mas eu nunca realmente fui a fundo nessa pesquisa. E o Pedro, né, conseguiu ser. Né, vou colocar aqui um bom dia a todos. E obrigado aí pelo Kleber, obrigado pelo Pietro, né, por estarem aqui comigo. E como eu estava falando, né, o artigo do Pedro Almeida, né, foi bem interessante, bem bacana, e eu gostei pra caramba. E quero dividir com vocês. Para começar, a cada outubro, né, mês que acontece o maior encontro do ramo editorial do planeta, a Feira de Frankfurt, quer dizer, em outubro tem a Feira de Frankfurt, que esse ano com certeza não deve ter, infelizmente. A Academia Sueca também anuncia o vencedor da mais prestigiada consagração literária internacional, o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é o que há. E a Academia Sueca é gestora desde 1901, quando foi criado o Fundo para a Premiação a partir da herança do cientista e inventor sueco Alfred Nobel, 1833, né, até 1896, deve ser bom, enfim. Desde então, essa prática se repete todos os anos, com raras exceções, como no ano de 2018, não houve indicação por causa de problemas internos da academia, teve um escândalo do caramba, isso e aquilo, blá, 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 enfim, em 2018 não tivemos. Mas só para vocês terem ideia de como é e como funciona o Nobel, né, que essa curiosamente vai trazer para vocês, todos os anos cerca de 350 nomes de autores são indicados para avaliação dos membros da academia, da qual, dos 350, sobram 20. Cara, que show, né? Tipo, só 20. E depois, em uma nova fase, vem os 5 nomes, né, que são, dentre eles, sai o vencedor, né? Aí, claro, que naquele é obtido mais da metade dos votos, tá? Então, é nesse mundo, nesse universo, que o Nobel se orienta. 350 nomes, depois 20 nomes, depois 5 nomes, depois um vencedor com os votos. Como já houve casos em que a academia ficou dividida entre 2 nomes, uma votação entre os 2 sela a vitória. Então, depois, né, os caras, 2 nomes, faz entre os 2 e pronto, e resolve a vida. Agora, olha só, cara, ser ganhador do Nobel, além do prestígio que você tem outras coisas também. O escritor, ganhador, laureado, como eles falam, levará para casa, além de uma medalha de ouro maciço, tá? 18 quilates, que morde, que tudo. Um diploma entregue pelo rei da Suécia,
E esse ano foram 10 milhões de coroas suecas, que equivale a, no caso, quando ele fez a reportagem, eram 9 milhões de coroas suecas, que equivale aproximadamente a 4,5 milhões de reais. Entendeu? Bom dia, Marlene, tudo bom? Dona Marlene, tudo bom com a senhora? Então, assim, o que acontece? O prêmio desse ano de 2020, do Nobel, foi aproximadamente 10 milhões de coroas suecas, que equivale a exatamente uns 6,5 milhões no caso nosso, né, de reais. Bom dia, Flora Benites. Estamos falando aqui do Nobel, como é que é e tudo mais, como é que, né, se transforma. O que o escritor leva, além do prestígio de ser ganhador do Nobel, né? Você ainda leva uma medalha de ouro, um diploma entregue pelo rei da Suécia e mais ou menos uns 6 milhões de reais. Grana paca, mano. Mas vamos lá. O valor é pago pela fundação, que também concede prêmios em outras áreas como a química, física, medicina ou fisiologia e o Nobel da Paz. Sendo que do Nobel da Paz, uma das curiosidades assim é que, por exemplo, o Gandhi nunca ganhou. Já foi indicado várias vezes, mas não chegou a ganhar. Né? Gandhi foi um dos que não chegou a ter o Nobel da Paz. Então, assim, sendo que, né, e também é um prêmio em economia, mas não é considerado como Nobel, apenas uma homenagem ao seu idealizador, Alfred Nobel, tá? Então, só para vocês entenderem. Além do de literatura, química, física, medicina, ou fisiologia e o da paz. O de economia, apesar de falarem que é Nobel, mas não é. Todos os prêmios são entregues em Estocolmo, no dia 10 de dezembro de cada ano, com exceção o da Paz, que é concedido pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo. Tá? Aí, como eu falei para vocês, vários países já ganharam, entendeu? E o Brasil ainda não ganhou, mas quem sabe? A França já foi contemplada, como eu já falei para vocês, com 15 escritores. Os Estados Unidos e a Inglaterra tiveram a honra de 11 escritores. Os nossos vizinhos sul-americanos, Chile, Peru, Colômbia, já tiveram a alegria. E em 1998 nós tivemos o Saramago em língua portuguesa, né? E foi dado o primeiro escritor de língua portuguesa, de idioma na língua portuguesa. E aí a pergunta que o Pedro Almeida, que é o jornalista, faz, e que eu acho que todo mundo faz, e eu também faço essa pergunta: por que o Brasil nunca ganhou o Nobel? Por que será? Alguém me diz? Alguém tem alguma dica sobre isso? Então, a pergunta exatamente é essa, né? O Brasil, né, ele já teve várias indicações. Na verdade, eu acho que todo ano tem indicação. Mas, segundo a investigação do Pedro Almeida, algumas coisas, curiosidades, ele verificou o seguinte. O Gabriel falou que ele nunca ganhou porque ele nunca participou, realmente. Concordo plenamente com você, Gabriel. Acho que você é o próximo ganhador do Nobel. Desarticulação é uma das, tá? Sobre a revelação antecipada da indicação. Então, ó, não indique, Gabriel, que você vai estar concorrendo, que você já perde ponto. Olha só. De tempos em tempos, alguns grupos relacionados ao livro divulgam na imprensa a tentativa de promover ou inscrever um nome nacional para concorrer ao Nobel de Literatura. O erro tem início aí. A Academia Sueca tem, por princípio, e está expresso no regulamento, excluir qualquer candidato
se há uma campanha pública em seu nome. Divulgar uma proposição já desclassifica. Recentemente, houve campanhas públicas para as indicações dos nomes de Carlos Nejar e Lígia Fagundes Telles, e isto já os tornariam inválidas. Tá vendo? Então, fica na sua, fica de boa, não divulgue, não peça para o seu editor divulgar, não peça para ninguém divulgar, caso o seu nome tenha sido indicado. Não façam isso, porque aí você já perde. Então, o Brasil já começa nesse critério, perdendo nessas divulgações. É legal? São dois escritores interessantes? São, mas perderam a chance por causa dessa divulgação. Nome de consenso. Olha só, gente, nome de consenso na pesquisa do cara. Essa será a parte mais difícil, será, diria, impossível. Se quisermos ter um Nobel de Literatura, será preciso desarticular qualquer pessoa que se árvore contra uma indicação de brasileiro. Por isso, já derrubou várias indicações no passado. Embora estejamos num momento de extrema polarização política, o ambiente das letras sempre foi especialista nessa arte, da intriga, da difamação. É uma pena. Eu também, infelizmente, concordo com ele, temos esses problemas, mas, claro que a gente pode mudar isso. Eu acho que dentro da nossa própria cidade a gente, né, tem muito essa contribuição de mudança, né? Muita gente se apoia, principalmente na literatura, muita gente, né, os escritores apoiam outros escritores e isso ajuda pra caramba na divulgação dos nossos trabalhos. O Brasil é conhecido no exterior como o país em que há divisões mais radicais. Sempre que há alguém indicado, um grupo barulhento que tem outros candidatos tenta denegrir a obra para que aquele brasileiro não ganhe. Preferem que um brasileiro saia do páreo que alguém que não é de sua preferência corra o risco de vencer. Outro erro sinistro. Se você é indicado, porque quando o Gabriel, meu querido amigo, foi indicado, e eu estiver num grupo que eu quero indicar outra pessoa, né, exemplo aqui na brincadeira, eu fico indicando Pietro Costa, nunca, bom dia Keila Correia, que eu iria denegrir a imagem do Gabriel para ele não ser o ganhador, ou pelo menos não estar dentro da lista. Por quê? Cara, quem ganha é o Brasil, não é só o escritor. Olha só, não é uma Copa do Mundo, mas não é isso, mas olha o prestígio que tem. Hoje Portugal, né, dentro da língua portuguesa, é o país que tem o Nobel. Mas, por que nós não podemos? Né? Então, olha só, que coisa de doido. Quer dizer, quando tem uma indicação, outro grupo vai e começa a denegrir a imagem, que coisa feia, né? Mas podemos sim mudar isso, espero que a gente comece a mudar isso, para, quem sabe, um dia a gente ter. E olha só, o Pedro aqui, nessa reportagem, ele fala que não é ele que está dizendo isso. Orize Silva, que foi ministro da Infraestrutura e fundador da Embraer, sempre se perguntava por que não havia um prêmio a um brasileiro. Certa vez, estando num jantar na Academia Sueca, ele se viu diante da oportunidade de fazer a pergunta a 3 pessoas do comitê que indica os candidatos e disparou: por que vocês nunca deram um prêmio a um brasileiro? Eles não responderam na hora, mas, próximo ao final do jantar, um deles disse: vou responder a sua pergunta. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Toda vez que foi cogitado um nome brasileiro, fomos levantar a possibilidade e recebíamos muitas críticas ao nome, cartas virulentas difamando aquele nome. E isso, em comparação a outros países, o Brasil sempre perdia, por divisão interna. Jorge Amado e Celso Furtado foram alguns dos nomes destacados no passado, mas que caíram pelos
detratores. Orizes se encolheu na cadeira e eu, ao ouvir esse relato dele, me recordei de inúmeras vezes em que assisti um assassinato de reputações literárias por ciúmes, inveja, por discórdia de pontos de vista ou por panelas. Realmente não valia a pena dar um prêmio a um escritor do país e ver que metade das pessoas da própria nação criticam a escolha. Não precisamos de guerras externas, porque as criamos aqui dentro. Caramba! Isso me deixou realmente muito triste, como escritor e como brasileiro, né? Principalmente como brasileiro, porque eu sempre tive, sabe, um sonho de ver o nome de um escritor brasileiro. E olha que eu tenho vários. Drummond, né, o próprio Jorge Amado, né? Enfim, se eu for listar aqui vários nomes, a gente vai passar a live inteira aqui citando vários nomes que tem todo tudo, né, para ganhar um Nobel. E realmente é muito complicado essa questão, é muito complicado mesmo, sabe? E é isso, tá? Então, assim, por que a gente não ganha? Uma das questões é essa, né? Então, por isso que eu falo, que a gente tem que começar a mudar esse pensamento, essa coisa de, é melhor, é pior, não sei o que, eu quero meu livro ali na frente, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, não é isso. Eu, particularmente, escrevo, primeiro porque eu amo, eu acho que todos os escritores também fazem a mesma questão, né, de escrever porque ama, né, a escrita, mas eu faço porque eu quero mostrar o meu trabalho para as pessoas. Eu não estou competindo com ninguém, eu não estou competindo com A, com B, com C. Eu só quero mostrar o meu trabalho, mas se eu tiver oportunidade eu quero mostrar o trabalho dos outros, principalmente mais dos outros, literalmente, porque eu acho legal, acho bacana, acho importante. Eu acho que aqui em Brasília a gente tem muito essa ideia, né, dos escritores. Quando a gente lança um livro, os escritores vão no nosso lançamento, e esse tipo de coisa, esse tipo de relato realmente me deixa triste, porque é uma oportunidade que nós mesmos, né, brasileiros, né, as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que poderiam estar levando o nome do Brasil, além do nome daquela pessoa, para o Nobel. Eu acho que não é pelo dinheiro, não é pelo valor, claro, é grana pra caramba, mas não é por isso. Se eu um dia ganhasse o Nobel, eu realmente não seria por isso, seria para representar o meu país. Como diz aqui o Saramago, que eu vou ler uma coisa aqui para vocês interessante, né? A premiação de um que inclui toda a nação. Olha só. Vocês podem falar qualquer coisa, a própria Flora aí está falando, realmente é muito triste, infelizmente Flora, sabe, muito triste, né? Mas vamos mudar isso. Eu espero que a gente mude, espero que a gente ganhe. Uma frase que intitula o livro de Ricardo Viel, que resume o que significou para os portugueses o Nobel de Saramago. Um país levantado em alegria. Saramago disse que durante o ano seguinte ao prêmio teve uma vida de popstar e adorou. Viajou pelo mundo para levar sua literatura, mas marcou-lhe muito as palavras das pessoas simples em Portugal. Em vez de parabenizá-lo, eles diziam muito obrigado. Aquele prêmio tinha um significado pessoal para elas. Não era um prêmio apenas de Saramago, mas da língua portuguesa e dos falantes daquela língua. Penso que não saberíamos aqui o que significa isso. Realmente, infelizmente não. Infelizmente ainda existe muito essa questão da inveja, da intriga, disso, daquilo, de sou, não sou, deixo de ser, babá. E olha só, como é lindo, como assim, eu acho que o prêmio para o Saramago foi muito maior do que o próprio Nobel dele ouvir aquilo.
dele saber que ele estava representando todo o país dentro daquele prêmio. Então não é só para a questão de, como ele mesmo falou, de virar popstar e de adorar. Eu lembro muito que, numa entrevista, e eu gosto de falar isso, o Saramago, né, perguntaram para ele, o repórter perguntou para ele assim, e aí, o senhor é prêmio Nobel e tal, como o senhor se sente? Ele falou, a Miss da vez. Achei maravilhoso. E realmente é isso mesmo, sabe? O que é uma Miss? Né? É a representante de um país inteiro, de uma beleza, que a gente não vou questionar se é, não é, deixa de ser, mas ali naquele momento está representando tudo. Né? E isso é o que ele quis dizer. Está representando todo o país. Pô, Miss Brasil, Miss Mundo, Miss Universo, de quem? Do Brasil, de Portugal, de Lisboa, dos Estados Unidos. É importante aqui dali aquela representação, aquele sentimento. Acho que foi isso que ele, né, quis pensar e com certeza pensou nisso aí. Agora, como diz o Pedro, e até o próprio Pietro Costa está falando, né, esse clubismo na literatura é lamentável. Infelizmente é, Pedro. Mas eu acho que a gente aqui em Brasília, eu falo Brasília porque eu moro em Brasília, eu tenho a minha realidade aqui, né? Claro que eu conheço algumas outras realidades, mas eu não vivo o dia a dia deles. Na literatura, aqui em Brasília nós temos grupos, temos pessoas que não pensam dessa forma e não tem esse clubismo, né? Não clube, Academia Cruzeirense de Letras, Celeiro Literário, entre outros, né? que estão aí, né, dentro da literatura e que fazem um trabalho bacana, e outros escritores individual que fazem trabalhos interessantes mostrando outras pessoas. Acho que a gente consegue desmistificar um pouco disso e ter essa união. Isso é legal, isso é bacana. E o Pedro, como eu falei, o Pedro Almeida, pensando nisso, ele ficou assim, né? Agora imagine o cenário brasileiro atual. Cultura e política com os nervos à flor da pele. Quantos escritores teriam condições de serem vistos da mesma forma? Poucos, mas há. Na minha opinião, opinião do Pedro, tá? E que eu concordo com ele também, com alguns nomes. Nomes como Marina Colassati, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Adélia Prado, Inácio Loyola Brandão, Bernardo Carvalho, Rubens Fonseca, entre outros, que eu também, como eu falei, eu ia colocar vários e vários aqui. No entanto, uma premiação assim não acontece do nada. O Pedro pesquisou entre fontes e histórias contadas de modo informal sobre como tudo aconteceu com Saramago. O que pude concluir é que é preciso pensar a ação, os investimentos, os pontos e os pontos estratégicos. Primeiro, plano estratégico. Não basta que as associações do livro do Brasil elejam um único nome num ano para concorrer sem alardear. É preciso dar aos estrangeiros a chance de conhecer as obras dos nossos autores. Mas como? Como é que vão conhecer a obra de Pietro Costa, que é maravilhosa, que de repente pode ser o Nobel? Ou da Flora Benítez, ou da Nilva Souza, ou da Noélia Ribeiro, ou do Jorge Amâncio. Como fazer isso? Isso eu estou falando de pessoas aqui de Brasília. Né? Desculpa, se vocês estão ouvindo algum barulho, é o vizinho que está fazendo uma obra aqui, então, fazer o quê, né? Então, mas acontece, é isso mesmo. Como eu estava dizendo para vocês, como fazer isso? Sem um amplo investimento em traduções, sem uma campanha para apresentar o autor ou sua obra, e não se trata de algo feito em poucos meses, mas um plano, como que foi feito, posto em prática por Portugal muitos anos antes. Traduzir as obras, encaminhar ao comitê, convidar integrantes a conhecer a repercussão da obra do escritor em seu país, enfim, não é algo dispendioso, mas precisa ser bem estruturado e feito com continuidade. Saramago teve na expectativa de ganhar o prêmio várias vezes. Não foi na primeira indicação que ele venceu. Tive a oportunidade, isso, né, segundo Pedro falando, tive a oportunidade de conversar com duas pessoas que receberam as indicações
da academia e que concordaram em responder sob condições de anonimato a questões sobre o prêmio. Minha ideia foi descobrir o que podemos fazer para um escritor brasileiro possa ser laureado com o Nobel de Literatura. Das minhas conversas, pude extrair essas informações. Não há necessidade de ou a autora ser traduzida para dezenas de países. Nem vender muito. Nem ser publicado por grandes editoras ou ser famoso. Tá vendo? Todo mundo tem oportunidade. O importante é ser reconhecido no país, respeitado, celebrado e traduzido para alguns idiomas acessíveis, em especial o inglês. Então, essa é uma das ideias. Então, assim, não precisa ser famoso, tá, mas conseguiu publicar seu livro em língua inglesa, né, ter o respeito, né, por todos e tal, já é um caminho. Há uma preocupação enorme com o sigilo. Eles não revelam quem já foi indicado e nem quem indicou por 50 anos. A academia não gosta de autores estrela. Achei lindo isso. Ou que se vêem como celebridade. Aqueles que o seu nome na capa é grande destaque, maior do que o título da obra. É um jeito de pensar a literatura que é premiada. Então, olha só, capa com o nome, não, o nome do cara tá lá, pá, em destaque, estrela, essa coisa toda. Então já vai mudando aí a sua cabeça se você um dia quiser ser Nobel, amigão. Os candidatos devem ser escritores vivos, com certeza, em princípio, ter publicado no ano da indicação. Então, assim, não é uma obra antiga e tal, mas o cara publicou no ano da publicação, teve lá, bababá, e pode ser indicado. Mas, claro, por que vivo? Óbvio, porque você vai lá e recebe o prêmio, né, querido? Medalha, pá, diplominha do rei, e aí, rei. E, claro, a grana, mas principalmente, como eu já falei, diante disso tudo, o prestígio, a alegria, a representatividade dentro do país, né? Que seria muito lindo um brasileiro. Cara, olha, eu até fico assim, porque, ó, 65 anos é a idade média dos laureados. Então, peraí, daqui a uns 15, 16 anos, eu, quem sabe, ó, tô brincando, não, mas quem sabe, não sei. 71 anos, a idade média dos membros da Academia Sueca. Tá? E 72% dos prêmios foram dados a europeus e 12,5% foram destinados a mulheres. Olha que coisa feia. 72% dos prêmios, quer dizer, 12% apenas, mas a Academia quer fazer, né, uma correção sobre isso. Inclusive, esse ano foi uma mulher. Parabéns. E bem mesmo representada. Ela é pouco conhecida aqui no Brasil, mas realmente eu li no início, né, 3 poemas dela, e realmente a mulher é muito legal. Agora, você vê nomes no Brasil que poderiam ser indicados? Claro, sim, nós temos nomes aqui que poderiam ser indicados. Né? Em Brasília, muitos também poderiam ser indicados. Né? O Elias Antunes é um nome que em Brasília eu com certeza colocaria. Se eu fosse, né, para indicar, eu indicaria o nome dele, indicaria do Pietro Costa, indicaria do Jorge Amâncio, né, indicaria do Elcio, quer dizer, vários escritores, né? Mas eu não posso falar, então, assim, depois eu mando para Suécia e falar, ai galera, dá uma olhada nessa galera aí. Então, há muitos, né, cara? Eu já indiquei alguns, segundo o Pedro já indicou alguns, eu também acabei de indicar também, mas que caíram nas fases seguintes da pesquisa. Alguns porque houve vazamento das indicações nos jornais brasileiros, olha só que louco.
Então, assim, essa indicação do Oscar, né, de certa forma, ela é sigilosa para tudo e todos. Então, assim, fiquem de olho nisso. E se você observar os laureados, vai perceber uma leve semelhança nos escolhidos. Os indicados passam pelo crivo de todos os membros da academia. Sua história pessoal e obras são pesquisados intensamente. Pois isso é legal, isso é bacana. Vejo que há escolhas por aspectos particulares da arte, criados ou bem desenvolvidos pelos premiados. Eu observo as semelhanças, mas também há uma mudança de decorrer dos anos. Por exemplo, uma escolha e um resultado dela, sua repercussão pode confirmar ou alterar um caminho. Sim, como eu falei, né, a academia ela é muito criteriosa, muito mesmo. Você acha que há interesse em prestigiar as questões multiculturais, a diversidade? Segundo Pedro, sim. Na segunda pessoa que ele perguntou, sim. O conselho é composto de muitos jurados e não há uma única inclinação. Mas percebo o interesse de tornar o prêmio mais um farol. Mas percebo o interesse de tornar o prêmio também um farol, que seja mais inclusivo para outros continentes, que mostre as diversas vozes do mundo. Mas a literatura, a arte literária continuam sendo mais importante. Achei interessante isso. Né? Já são 11h37. Ok. Olha aqui, ó. Volto ao tema da tradução e não me refiro à necessidade do livro estar traduzido para o sueco. Não faz muito sentido um prêmio de alcance mundial ser concedido a um escritor cuja obra é encontrada apenas em seu próprio país. A premiação promove o desejo de conhecer a obra do autor. Sem traduções, ela não alcançaria esse ponto. Os leitores, além de suas terras, isto é, não é algo que a academia também observa. Se quem são premiados também podem ser lidos por outros povos do mundo, como regra, isso não é importante. No entanto, os premiados das últimas décadas são todos os escritores que já publicaram internacionalmente. Quais são as chances de um escritor brasileiro ganhar um prêmio Nobel de literatura? Olha só, que legal a resposta. Cara, vejo como grandes. É uma nação importante, com muitos escritores e ainda pouco descoberta. Se evitar os alardes populares, as inscrições comentadas publicamente e as rixas literárias, que até hoje derrubam brasileiros indicados, pode ocorrer em breve. Sair dessa conversa animado. Gosto muito de reler o discurso de Ana Maria Machado em Frankfurt, por ocasião, no ano em que a feira homenageava o Brasil. Penso que precisaríamos resgatar algo em nossa literatura, que traduz mais do que o que temos de melhor. Vou ler aqui o trecho. Carlos Eugênio, tudo bom, meu querido? Estamos falando aqui do por que o Brasil não ganha um prêmio Nobel. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma coisa aqui que me falaram semana passada. Aprovar. Adicionar. Vamos lá. Eu vou ler aqui, né, o que foi feito com... Vou ler o trecho do discurso da Ana Maria Machado em Frankfurt, na ocasião que o Brasil foi homenageado. Né? Segundo ela fala assim: o Brasil não é considerado um país literário, diferente de alguns de seus vizinhos. Os estereótipos que se colocam aos olhares lançados sobre nós se voltam muito mais para a cultura daquilo que é imediatamente apreensível pelos sentidos, o corpo. Mas um corpo em que o cérebro costuma ser esquecido, como se não tivéssemos espírito. Na celebração da dança, da música, do futebol, da capoeira e outros esportes, da sensualidade,
das peles bronzeadas que se exibem nas praias do Carnaval dos Sabores da Caipirinha. Mas os brasileiros são muito mais do que isso. Dos diversos aportes dolorosamente transportados da África em porões de navios carregados de escravos, da abordagem acumulada e trazida por imigrantes europeus, asiáticos e do Oriente Médio, de várias origens, todos colaborando para moldar uma forma única de nos expressarmos, capaz de dar uma contribuição enriquecedora para todas as nações. Assim, o que lhes trazem é um convite a mergulhar nas águas dessa multiplicidade, dessa identidade aberta, feita de diálogos e cruzamentos culturais. Em vez de cordilheiras e vulcões, águas, um ambiente líquido que escorre, flui e derrama, cria ondas, redemoinhos, vórtices, enche e vaza com a maré e nunca se deixa apreender em um único golpe de mão. E na soma nos damos, só um momentinho, por favor. E na soma nos damos a conhecer, feitos de tantas diferenças, mas unidos por um conjunto de relações. Agora, cabe apenas uma advertência. Não venham procurar o exotismo e o pitoresco, nem a se dar por satisfeito com a denúncia automática dos óbvios problemas repetidoras de clichês. Procurem ir além da mera confirmação de estereótipos simplificadores. A literatura que se faz no Brasil tem muito mais a lhes oferecer, em sua variedade de protótipos, sua inquietação, sua inovação formal, sua inquietação, seus variados registros de diálogo irônico com o cânone em piscadelas literárias de todo tipo. Das mais refinadas às sutis, das mais divertidas às escancaradas paródias, pastiches, intertextualidades, enfim, que venha o Nobel para todos nós, que tenhamos essa visão de que precisamos sim mudar, ter uma visão do outro, do olhar para a nossa literatura como algo muito representativo, como o esporte, como o futebol, como o carnaval, como várias outras coisas que se dão uma importância muito valorosa da nossa cultura, como a capoeira, entre outros, mas que precisamos também dar e ter esse olhar para a literatura, para conhecermos os nossos escritores, os já consagrados e os não consagrados, os que estão aí, os que fazem trabalhos bacanas e tudo mais. E nesse contexto todo, eu aqui fico feliz, né, de saber que temos, sim, chance de ganhar. É uma questão, acho que de tempo e de conscientização daqueles que estão por trás dessas indicações, de todo esse trabalho, e que possamos um dia realmente parabenizar o Brasil, parabenizar um escritor brasileiro para esse prêmio. Como eu falei, eu não vejo como uma disputa, eu vejo como algo que vai acrescentar a nós, brasileiros, a nossa literatura, como foi feito em Portugal, como o Saramago ganhou e a população agradeceu o prêmio, porque não era um prêmio do Saramago, é um prêmio de Portugal, é um prêmio Nobel de Literatura a um país, né? E hoje fico feliz também que tenha, né, que a gente conseguiu ganhar, quer dizer, a gente não, né, que o prêmio Nobel veio para uma mulher, e isso é legal, isso é bacana, sabe, porque nós temos muitas diferenças, e isso só prova que a mulher tem e sempre vai ter, e sempre foi, e sempre será destaque
aonde ela estiver, seja na literatura, seja no esporte, no jornalismo, enfim. E temos que valorizar isso também, porque exato, Carlos. A indicação da Lígia Fagundes Telles realmente foi um sinal de que isso pode ser possível, mas infelizmente ela perdeu porque foi divulgado, olha só, né? Foi um dos critérios da academia, mas é claro, não só o dela, como de outros, né? O próprio Jorge Amado também, só que, né, não vai receber, porque infelizmente já foi, mas na época ele foi indicado quando estava. Então, assim, é importante isso. Eu realmente fico muito feliz com isso. E o prêmio desse ano, né, foi da Louise Gluck, eu espero que esteja falando correto, que ela conquistou o Nobel desse ano. É uma poeta norte-americana, né, 77 anos, ela ganhou o Nobel, além de outros prêmios, por sua inconfundível voz poética, que, com uma beleza austera, torna universal e existencial a existência individual. Depois de 24 anos, olha só, 24 anos, é que a Louise Glucker ganha, né, um prêmio, uma mulher ganha um prêmio, sendo que a última poeta foi, em 96, a polonesa Wisława Szybowska. Eu acho que é isso, se não for, me desculpa. Mas enfim, né? Agora, os seus poemas, né? Em seus poemas, o eu ouve o que resta de seus sonhos e ilusões, e ninguém pode ser mais duro do que ela para enfrentar as ilusões do eu, né? Disse a Academia Sueca sobre a Louise. Seus temas são a infância e a vida familiar, através da qual busca o universal. Os mitos e motivos clássicos são suas ferramentas presentes na maioria das suas obras para expressar essas sensações, né? Então, olha só. Está dizendo aqui, acho que é o Pietro Costa, isso. A literatura brasileira abarca uma riqueza incomensurável. Temos tudo para obter esse reconhecimento. Depende só de nós. A mudança, consciência, de dar um basta a divisionismos artificiais. Pedro Costa. Concordo com você, Pedro. E é isso, galera. Eu queria realmente, né, nesse quadro de hoje, falar do Nobel, falar do porquê que nós não ganhamos o Nobel, e espero realmente, torço realmente que um dia possamos ter isso, né, ter esse prêmio para o Brasil, né, que é um país que, poxa vida, merece, porque literalmente nós somos muito bons mesmo. Eu não falo da minha literatura porque não sou eu quem julga a minha literatura, mas eu falo da literatura que eu conheço e das pessoas que eu leio, que eu gosto, que eu admiro e que eu vejo quanto é forte, quanto é bonito, quanto existe essa mistura em todos. E gostaria que fosse, né, num país tão cheio de coisas, que fosse uma mulher ganhadora, um negro ganhador, por que não? Qualquer escritor que ganhasse, com certeza seria muito, para mim, seria uma felicidade imensa. Espero estar vivo para contemplar isso, sério mesmo, porque eu acho que o Nobel é um prêmio importantíssimo e que a gente precisa ganhar. Não há nenhuma inveja dos nossos irmãos terem ganho, muito pelo contrário. É simplesmente uma questão de que, poxa, a gente merece, porque nós temos escritores muito bons. E posso até dizer um pouco mais. Às vezes, às vezes não, é tão diversificado, é tão forte que muitos países não conseguem.
ter essa loucura de criatividade. Né? Não que nós somos melhores que ninguém, não. Mas nós temos uma grande potência, como diz aí o Pedro Costa, em relação à literatura e à nossa cultura. Entendeu? Obrigado, Flora. Obrigado pelas palavras. Né? Obrigado mesmo. E é isso, tá? Só que nós temos aí 10 minutinhos. Nós temos aquele tradicional sorteio. Deixa eu só pegar aqui, porque eu vou ter que escrever o nome de uma galera aqui. Só um minutinho, um minuto. É coisa rápida. Voltei, já voltei. Né? Aqui o Pedro não, a Flora. A Keila. O Kleber. E o Kleber esteve aqui também. Não sei se ainda está, se estiver, obrigado. O Gabriel. Gabriel. Marlene, dona Marlene. O Eugênio. E Solon. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 serão os contemplados. Então eu coloquei aqui, ó, lembra rapidinho. Primeiro, o número 1 é a Flora. Então, se a Flora, número 1. Número 2 é a Keila. Número 3, o Kleber. Número 4, o Gabriel. Número 5, Dona Marlene. E o número 6, fotopapel. Não falta nada. E o número 6, o Eugênio, o Carlos Eugênio. Beleza? São duas flâmulas. Então, na primeira, vamos ver quem ganha, quem não ganha, quem ganha, quem não ganha. Né? Por que eu não estou colocando o Pedro Costa? Porque o Pedro Costa, ele é o nosso presidente da academia e ele sugeriu que quem está fazendo a live, que sou eu, não participo. O pessoal que é da diretoria também não participa, tá? Então, por isso que o Pedro Costa não está participando, gente, não é porque eu não gosto do Pedro. É porque a gente resolveu fazer dessa forma. Vamos lá. Primeira flâmula poética, beleza? Primeira, vão ser duas. E vamos lá, vamos ver quem é. Sem delongas, rapaz, eu nem vou olhar, eu vou mostrar, peraí. Não, vou ter que olhar, não, peraí. Pronto. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vejo, acho que dá para ver. Sim, parece um P, mas não é um P, é um 4. Quem é o número 4? Gabriel. Gabriel, você ganhou uma flâmula poética. O primeiro foi o Gabriel. Agora vamos ao segundo sorteio. E vamos. Uau! Vamos lá. Quem será? Quem será? Vou mostrar para vocês primeiro. Número 3, não é isso? 3. Número 3, quem é o número 3? O Kleber. Olha, o Kleber, depois eu passo para ele. Então, o Gabriel e o Kleber ganharam. Beleza? Ganharam aí, Gabriel e Kleber. Ganharam a flâmula poética. Depois a gente entrega, viu, Gabriel, viu, Kleber? Depois eu entrego a flâmula poética para vocês. Entre em contato com vocês e a gente entrega a flâmula poética. Eu não sei qual vai ser a poesia, porque quem faz isso é o nosso querido André Coelho, né? Suas produções, ó, tanta produção legal, ó. Tá vendo essa almofada aqui, ó? Pois é, André Coelho. Aí tem um poema do André Coelho aqui, ó. Saudade, André Coelho. O tempo passou, mas a saudade só aumenta, e a dor no meu peito, o sofrimento acalenta.
eu tento fingir que nada aconteceu, mas lembro de ti, então sinto lágrimas, tocando o meu rosto. Já não posso esconder a saudade que sinto de você. Isso, muito bem, parabéns, André Coelho e os seus produtos Alá Academia Cruzeirense de Letras. Aceita a fórmula com vinho e bate-papo show. Tudo bem. Com certeza, meu querido, vai ser um prazer ter um bate-papo com você com um vinho e uma flâmula. Isso a gente combina, beleza? É legal que a gente mata a saudade. Galera, é o seguinte, obrigado aí pela presença de vocês, obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa explanação que eu fiz sobre o Nobel. Nós falamos muito sobre a ganhadora, acho que por um outro momento a gente fala dela, porque realmente teriam muitas coisas para falar, mas eu queria falar por que a gente não ganha o Nobel. Acho que é importante a gente saber também, e simplesmente não achar que, porque não gosta no Brasil, não é isso, tem uns critérios e tudo mais. Agradeço realmente a presença de todos, a Academia Cruzeirense de Letras, que dá o apoio e faz, obviamente, esse quadro, que é um dos quadros da nossa academia, tem outros, Pedro Costa também realiza, André Coelho, o Rafael Fernandes, o Vespasiano, entre outros, ok? E é isso, a Academia Cruzeirense de Letras sempre tentando trazer cultura, informação e prestigiar a todos da melhor forma possível. Agradeço também a Keila Correia de São Paulo, a Flora Benites, a todos vocês, muito obrigado, um ótimo sábado, realmente, apesar do calor. Tomem água, se forem beber, bebam realmente muito líquido e é isso aí, beleza? Obrigado, galera, obrigado, Gabriel. Vamos depois combinar para você receber a sua flâmula. Vamos também combinar para todos nós. E quem sabe, não sai daqui o Nobel. Pode ser. Quem sabe a Flora aí não é a contemplada. Mas não podemos falar. Se ela foi indicada, silêncio. Vamos aguardar o prêmio. Obrigado, galera. Valeu!